E aí galera que lê Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu e o Gibi. O meu nome é João e o vídeo de hoje é um bate-papo quadrinístico. Um bate-papo quadrinístico para a gente trocar umas ideias, conversar um pouquinho sobre requisitos para ser um colecionador de quadrinhos. E eu vou dar 3 requisitos aqui, ou seja, 3 elementos que eu acho importante a gente ter enquanto colecionador de quadrinho ou quando a gente está interessado em se tornar um colecionador de quadrinhos. Eu acho que também os requisitos que aqui eu vou colocar, eles podem se expandir aí para outras áreas do colecionismo também. Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro requisito. Primeiro requisito para você ser um colecionador de quadrinhos, você ser um colecionador de gibi é o seguinte: tenha paixão por gibis. Mas como assim paixão por gibis? Entenda a paixão aqui como o ato de gostar tanto de algo que eu desejo colecionar. Nisso a gente vai separar algo importante. O quê? O simpatizante de quadrinho, ou seja, aquela pessoa que gosta de ler gibi, para aquele que gosta um tanto, que se compromete a se tornar um colecionador. O que você quer dizer com isso, João? Quero dizer que a gente só se envolve com algo para valer quando a gente se compromete. Sem compromisso não tem um real envolvimento. E muita coisa que muda na vida da gente, que melhora na vida da gente, é porque a gente se comprometeu com aquilo, né? Então, quando você se compromete, por exemplo, a cuidar de você, você começa a mudar hábitos na sua vida, você começa a se cuidar melhor e por aí adiante, porque você se comprometeu com aquilo, você não é só simpático à ideia, você realmente se envolveu nesse projeto de cuidar melhor de si mesmo. E é a mesma coisa para colecionismo. Se a gente não se compromete, a gente não vai ser colecionador, tá? Mas por que não? A gente não gosta bastante para ser. Então, nesse caso, a pessoa vai ler gibi, a pessoa se interessa por quadrinhos, ela se interessa até por esse nosso mundo quadrinístico, mas ela não gosta o bastante para ficar, por exemplo, acompanhando títulos e títulos, de querer comprar quadrinhos e guardar esses quadrinhos em casa. Ela não está muito preocupada com isso. Ela vai ler lá os gibis, ela vai passar esses gibis para frente e algumas exceções ela vai ter na coleção, mas nunca com tanto apego assim, porque ela é simpática a quadrinhos e não gosta o bastante para ser um colecionador. Então eu preciso gostar o bastante para ser um colecionador. Nesse caso, é esse gostar de uma forma tão acentuada que me leva a ter esse compromisso de ser um colecionador, sabe? É aí que você vai começar a pensar onde que você vai colocar a sua coleção, e aí que você vai se preocupar com limpar as suas estantes, você vai se preocupar com buracos na coleção, porque você vai querer essas coleções completas. É aí que você começa a criar listas de desejo, é aí que você começa a colocar números que faltam na sua coleção em algum lugar, seja num pedaço de papel, ou seja no computador ou no seu celular, para que você possa ir atrás desses números. Você vai revisitar os seus quadrinhos com uma certa frequência, você continuará comprando, terá uma senhora de uma pilha de leitura e coisas desse tipo. Por quê? Porque você se envolve de tal maneira com os quadrinhos, você gosta de um jeito que você quer tê-los junto com você e você vai... Quando te faltar espaço, você ainda vai dar um jeito de arrumar mais espaço para você colocar esses gibis na sua coleção, porque você gosta demais da conta. Tá? Então, a diferença de uma pessoa que simpatiza com um quadrinho para que uma que gosta tanto a se tornar um colecionador é justamente essa paixão que me leva a me comprometer, digamos assim, com os quadrinhos ao ponto de querer colecioná-los. O segundo aspecto importante, ou segundo requisito, é justamente o fato de priorizar aquilo que a gente gosta. Ah, mas por quê? Porque se a gente não aprende também a priorizar aquilo que a gente gosta, a gente acaba tendo uma coleção que no final da história não satisfaz o coração da gente. Então a priorização daquilo que a gente gosta é importante. Ah, mas por quê? Porque é nessa priorização daquilo que a gente gosta que a gente vai dar o quê? Foco. E foco é importante na vida, gente. Vida sem foco não sabe para onde vai. Vida sem foco não tem rumo, tá? Mas por quê? Porque uma vida sem foco é igual um cara atirando para tudo quanto é lado para ver se acerta em alguma coisa. E não é esse o objetivo da vida da gente. A gente tem que ter foco, a gente tem que saber aquilo que a gente quer.
Tá? A gente pode até se orientar muitas vezes por aquilo que as pessoas estão fazendo, mas é orientação, tipo, ó, fulano gosta disso, daquilo, fulano guarda os gibis dele assim, não sei o que, ou qualquer coisa na vida, mas a gente tem que aprender a desenvolver o nosso gosto pessoal, a gente tem que aprender a desenvolver a nossa opinião, a gente tem que ter a nossa própria cabeça. E nesse caso, a questão com os quadrinhos é a mesma coisa. Eu preciso dar foco naquilo que eu gosto, eu preciso realmente priorizar aquilo que eu gosto. Por exemplo, eu gosto de tudo um pouco. Embora eu goste de tudo um pouco, a minha prioridade ainda é super-herói. Tá? Eu gosto de ler mangá, eu gosto de ler quadrinho europeu, eu gosto muito de quadrinho nacional, mas super-herói ainda é aquilo que eu mais gosto. E no caso, Marvel e DC. E quando eu vou afunilando isso, é o Hulk, tá? Então é o Hulk, e aí entre Marvel e DC, a Marvel, embora eu goste de várias coisas da DC, mas é a minha prioridade. Então, quando eu estou olhando quadrinhos, os primeiros quadrinhos que eu olho, tipo, eu entro numa banca, ou entro num sebo, alguma coisa assim, numa livraria, é os gibis de super-herói. Depois eu vou olhar os outros quadrinhos, sabe? Mas por quê? Por conta dessa questão da prioridade. E essa prioridade é resultado de um gosto pessoal. Então, se tu curte, por exemplo, quadrinho europeu, priorize isso daí. Às vezes você quer priorizar um autor, manda ver. Mas sabe, faça isso. Mas por que, João, que eu tenho que fazer isso? Porque a sua coleção tem que ter a sua cara. Tá? A sua coleção tem que ter a sua cara, tem que ter o seu jeito, tem que ter a sua pessoalidade nela. Senão a coisa não funciona legal. Então isso é importante, cara. Senão você vai ter muito de nada. Porque no final da história, tipo assim, do que você gosta, eu gosto disso tudo aqui, mas do que você mais gosta? Tá? Essa é a questão. Não é a questão da gente gostar de vários gêneros quadrinísticos, tá? Muito mais na questão de que o que eu mais gosto, e a partir do que eu mais gosto é onde eu dou foco e é onde de fato a minha coleção vai ter mais daquilo por questões óbvias. É a minha cara, é o que eu mais gosto, né? Então, esse é o segundo requisito. Primeiro, paixão. O segundo, você realmente dá foco naquilo que você gosta, ou seja, priorize seu gosto pessoal. E a terceira questão, o terceiro requisito importante para ser um colecionador de quadrinho é saber encaixar os quadrinhos no seu orçamento. Ou seja, eu ver o tanto que você ganha e o que você pode, a partir do que você ganha, separar para gibi e ficar literalmente dentro do seu orçamento. Ah, João, eu tenho um orçamento hoje que não está dando para comprar quadrinho e por conta disso eu não estou comprando. Isso não quer dizer que você não é um colecionador. As condições financeiras não estão te permitindo fazer isso. E se tu é uma condição financeira que tem pego cada vez mais colecionadores, justamente por conta das dificuldades financeiras que a maioria das pessoas hoje está vivendo, né? Então fica difícil, porque os nossos gibizinhos não estão baratos, o custo de vida também não está fácil. E, obviamente, dentro dessas coisas fica pesado. Mas é importante a gente ter um orçamento, gente. Tipo, eu posso investir em quadrinhos R$50, eu posso investir em quadrinhos R$100, eu posso investir em quadrinhos R$200, alguns afortunados bem mais do que isso, e por aí adiante. Mas ter esse parâmetro, entendeu? Tipo 50, 100, 150, seja o que for, eu tenho dinheiro para comprar uma mensal por mês, é uma coisa que vai evitar de você ter dor de cabeça, porque você pôs um limite que está dentro do seu orçamento e vai fazer com que você trabalhe melhor aquilo que você realmente deseja na sua coleção, né? Então, ter um orçamento é importante, colocar isso dentro do orçamento, porque comprar por impulso nunca é legal, né? E não é só uma questão de comprar quadrinho por impulso, não. Qualquer coisa que a gente fique comprando por impulso, normalmente dificulta a vida da gente depois. Então, que seja um tênis que você comprou por impulso, às vezes ter comprado aquele tênis por impulso te dá dor de cabeça depois, porque você fala, cara, olha aí, ó, ficou complicado de eu pagar isso daqui. Então, mantenha esse orçamento, procure observar esse orçamento, sabe? Algumas pessoas, por exemplo, né, elas passam
3, 4, 5 meses sem comprar quadrinhos, e aí elas fazem uma compra grande. Depois elas passam mais 4, 5 meses sem comprar quadrinhos, fazem outra compra grande. Outras pessoas compram 2, 3 quadrinhos por mês, outras pessoas compram mais do que isso. Mas, via de regra, dentro de um orçamento, justamente para a gente não ter dor de cabeça enquanto colecionador. Então esse é o terceiro requisito. Ter um orçamento, encaixar a sua compra de quadrinhos dentro de um orçamento é importante. Então, paixão, priorização do seu gosto pessoal e também a questão do orçamento. São 3 requisitos importantes para você ser um colecionador. E eu gostaria que você também colocasse aí outros requisitos nos comentários para a gente fazer, quem sabe, uma lista de requisitos importantes para ser um colecionador e, consequentemente, evitar ter dores de cabeça e poder se relacionar bem com a sua coleção. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês e quero fazer um pedido a você. Curta o vídeo, compartilhe, que curtindo o vídeo você ajuda muito na divulgação do canal aqui no YouTube. E também quero deixar na tela o nome dos apoiadores do canal. Valeu pela força e pelo apoio de vocês. Você pode também se tornar membro do Eu Leio Gibi. E quero também pedir a você que, quando for fazer suas compras na Amazon ou no site da Panini, usar os links aqui do canal, que isso também ajuda demais da conta na manutenção aqui do Eu Leio Gibi. No mais, eu vou ficando por aqui. Logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.